Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito, mas muito interessante. Um tema que não é comum, mas está ficando. Nós vamos falar sobre animais silvestres e também animais exóticos. Nós vamos falar tudo relacionado a esse mundo com um profissional maravilhoso. Vamos tirar dúvidas, passar informação, desmistificar. Enfim, tudo relacionado a esse mundo maravilhoso que vem surgindo. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva no nosso canal, deixa um like, já compartilha com seu amigo. E se você quer ser patrocinador também, entre em contato aqui conosco. Nós vamos deixar todas as informações aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá! Pablo, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, por você ter aceitado o meu convite. Gratidão. Eu que agradeço o convite, né, a disponibilidade de estar ajustando aí os horários para a gente poder estar conseguindo fazer essa participação. Muito grato mesmo pelo espaço, por poder falar de uma coisa assim que é meu dia a dia, uma história até de vida, assim, e vem cada vez mais aí, né, caminhando, direcionando para estar nesse mercado maravilhoso. Legal. Pablo, já falando aí sobre o seu dia a dia, conta um pouco sobre você, como que você entrou nesse mundo pet, conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Tá certo. Então, minha história com animais é desde a infância mesmo. Eu nasci, né, e cresci num lugar com a natureza muito, né, exuberante em volta e muitos animais de vida livre. E eu andava muito pelo mato, então acabei que desde criança eu tenho uma paixão por animais silvestres, né? E minha avó também sempre criou esses bichos, porque tinha um quintal enorme com muita floresta em volta e esses animais acabavam aparecendo lá. E ela, né, do jeito dela, assim, daquele jeito com a sabedoria popular, cuidava. Era uma época, assim, de outra legislação, então os animais passavam um tempo lá, alguns depois iam embora, outros ficavam mais, até morrer, mas a gente sempre ali tentando conviver com eles de uma maneira harmoniosa. E foi aí que eu, né, comecei, me apaixonei por animais silvestres e quando foi para poder definir uma profissão, isso já estava ali, né, incubado. E aí ficava naquela dúvida, né? Biologia ou medicina veterinária, o que será que pode ser mais interessante? E aí, por despertar também para a área médica, né? Clínica e cirurgia, então eu acabei escolhendo fazer medicina veterinária e desbravar dentro da graduação algo que até então era bem desconhecido, não é nem perto do que a gente tem hoje, né? No mercado pet, assim. Ao longo dos anos cresceu e então foi que eu consegui estar aplicando no dia a dia aquilo que já era um sonho de criança, né? E na sua época de criança, você morava onde? Olha, eu cresci no interior de Minas, na divisa com São Paulo, em um lugar que foi construído para abrigar os moradores da construção de uma usina hidrelétrica. Então, foi uma parte assim do meio ambiente que acabou sendo destruído para que isso pudesse ser, né, construído, mas tinha a porta de entrada ali assim, da Serra da Canastra, sabe? Então, eu cresci nesse ambiente, muito perto da natureza, e já tem relatos assim da minha mãe falar que eu cheguei em casa com uma cobra na mão, sabe? Sem saber que animal que era aquilo, né? Muito curioso, pegava sapo, lagarto, interagia com eles, assim, e é uma coisa que era até um risco, né? Porque, assim, não sabia o que esse bicho podia fazer, então... Tinha nem noção, né? Tinha nem noção, pegava e chegava em casa e mostrava, achava legal, assim, então... foi aí que tudo começou, né? Não sabia que ia virar profissão, talvez poderia ser só um hobby, uma curiosidade de criança, né? Mas aí acabei insistindo. E hoje você tem animais exóticos ou silvestres? Olha, ainda não comecei a, né, montar A sua trupe? a minha tropa, ainda não comecei não, mas em breve eu quero sim, porque hoje a gente tem muitas espécies, né, que são comercializadas, que a gente pode criar sem dor de cabeça, né, com toda a documentação certinha, e isso vem só melhorando, que para mim é uma surpresa. Eu não imaginava que no Brasil a gente poderia ter um cenário igual tem hoje, totalmente favorável para os robistas, né, que a gente fala assim. Robistas? De animais, né, criação de animais e tal, tem a galera que, no meu caso não seria só robista, né, seria alguém que né, também assim, atua na área, mas a gente tem aí vários bichos, né, que a gente pode estar adquirindo, répteis, aves e mantendo em casa sem dor de cabeça. Tá tudo certinho, regularizado, né? E um gato, um cachorro assim, tipo normal, você tem? Eu tenho um gato, uma gatinha. Parceira, companheira. E aí ela... né, o que eu mais tive na vida, na verdade, foi gato.
que é um animal, assim, que para mim é um dos mais fantásticos que existe, Concordo, né? plenamente. Os gateiros estão em alta também, né? Vai só É, crescendo. é porque, na verdade, como muitas pessoas moram em apartamento e às vezes o apartamento ele é pequeno, o gato, ele, por ele ser menorzinho, se adapta melhor, né? E Isso, ele também é animal. mais independente, né? Ah, isso faz toda a diferença. Ah, eu sou apaixonada, não sirvo pra falar de Ah, gato, não. E já vamos lá para nossa primeira pergunta. Qual que é a diferença entre animais domésticos, silvestres e exóticos? ótima. É uma dúvida muito comum que muita gente até que já há um tempo lida com essas denominações ainda tem dúvida. Uhum. Os domésticos são os animais que ao longo dos anos eles passaram por um processo de domesticação, né, de vivência mais próxima com o ser humano, né, até de uma exploração zootécnica mais sofisticada, né, com mais empenho. E aí então eles desenvolveram a habilidade de estar mais próximo do ser humano e até servindo assim como trabalho ou como guarda no caso dos cães, né? Algumas questões assim. Então aí a gente tem alguns animais também que são considerados aos olhos assim silvestres, né? Algumas aves que são considerados domésticos para fins de regularização mesmo do órgão ambiental, para facilitar, porque se todas as espécies forem, né, quanto mais espécies a gente tiver que precisar de regulamentação, acaba ficando um pouco mais complexa a coisa, né? Então os domésticos são os animais que são criados mais próximo do homem já há algum tempo e não necessitam necessariamente de alguma regulamentação para a gente poder estar criando, né? Aí agora os silvestres são os animais que são da nossa fauna, ou seja, eles crescem, reproduzem no ambiente, nos nossos biomas, né? Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, naturalmente, porque alguns animais foram introduzidos também ao longo das navegações, né, ao longo da história da humanidade, introduzidos na nossa fauna. Mas os silvestres são os nativos, que a gente chama, né? Então, espécies que a gente vai encontrar vivendo aqui próximo da gente e tendo todo o seu ciclo biológico sendo feito ali. Já os exóticos são animais que são de outra fauna, né, que tem o seu ciclo de crescer e reproduzir nos ambientes de outros países. Algumas dessas espécies foram introduzidas ao longo dos anos no Brasil, e aí a gente chama de exótica invasora, porque eles se adaptaram muito bem e acabaram competindo em recurso com alguns animais aqui da nossa fauna e ganharam espaço. Mas naturalmente não ocorrem aqui, foram introduzidos. Então, Cita pra gente, é, pelo menos uns 3 animais domésticos, uns 3 exóticos e uns 3 silvestres, pra gente saber quais são, assim. Só pra gente já ter uma ideia. ótimo, olha, doméstico, cão, gato, cavalo, e tem algumas espécies de aves que também são consideradas domésticas, né, pela legislação, pato, ganso, e a gente tem também, por exemplo, a calopsita, que né, é um animal que é exótico, mas aqui para a gente é considerado doméstico na legislação. Uhum. Agora os silvestres, papagaio, arara, arara canindé, né, porque existem também algumas araras exóticas, mas a arara vermelha também, a gente tem 2 espécies, né, as 2 são silvestres, né, nativas do nosso Brasil. E Os os exóticos. exóticos agora, né? Os exóticos a gente pode citar aí, mais comum assim, né, da megafauna, os grandes, né, leão, girafa, zebra. Aí, por exemplo, dos animais mais comumente criados como pet, né? A gente tem a cacatua, por exemplo, que é um animal exótico. Ela você não vai encontrar na fauna brasileira, Cacatu né? é um pássaro, né? É uma ave Ele da tem até ordem dos uma psitacídeos. cristinha assim, né? Isso, algumas são muito, vamos dizer assim, dóceis, né? E acabam se adaptando bem como animal de estimação. E falando dos erros, quais são os erros mais cometidos por pessoas que decidem ter um animal silvestre ou exótico como pet? Cita alguns aí para poder a gente já também já ficar de olho. Ah, interessante. Então, o que a gente acompanha assim, como os erros mais comuns na criação são os erros de manejo, que a gente fala, que é tudo que é ligado à criação daquele animal, o ambiente que ele vive, a alimentação, que para cada espécie, por mais parecida que seja com a outra, pode mudar a forma também como ela é oferecida a alimentação, não só os itens alimentares, né? Isso tudo faz bastante diferença. O ambiente que aquele animal tá propício para isso. E, por exemplo, aqui em Curitiba, né, e na região sul do Brasil, que a gente tem uma faixa do ano maior de frio que muitas regiões, né? Dependendo do animal, você precisa de proporcionar um aquecimento para ele. Dependendo do lugar que ele vive, ele vai precisar do aquecimento, ou então de iluminação, para simular uma iluminação natural do sol, né? Hoje em dia a gente tem acessórios que simulam isso, né? Tanto o calor quanto a luz. Então é importante
ter a orientação correta para saber se aquele animal tem todas as suas necessidades supridas, porque senão ele vai adoecer mais fácil, né? Não vai viver tantos anos igual poderia, porque a gente tem também essa questão importante de alguns animais, né? A longevidade que ele pode atingir, mas tudo depende da saúde e do manejo certinho, né? Que muitas vezes as pessoas cometem um equívoco. A maioria dos erros é em relação à alimentação, ou não? Olha, boa parte sim, mas a parte do ambiente também acaba prejudicando Interferindo. muito, porque pode estar tudo certo em questão de espaço, iluminação, aquecimento, mas dependendo do lugar, é um lugar mais barulhento da casa, que é próximo a alguma, né, algum vizinho, Ou alguma a coisa na rua, né? região, a rua, isso pode estressar o animal, isso leva ele a se alimentar de uma maneira menos favorável, né, ter menos fome, fica assustado, né, então isso tudo pode gerar pânico, né. A gente tem até algumas doenças relacionadas com isso, doenças psicológicas, Ansiedade, né? Estresse. ansiedade, estresse, e aí geralmente a pessoa fala, nossa, mas está tudo certo, alimentação, deu a melhor ração, ficou doente, levei no veterinário, mas aí quando a gente faz uma visita domiciliar, um atendimento em domicílio, Uhum. aí traz mais clareza do que está precisando melhorar na ambientação. Eu acho que para esse tipo de animal é até o mais indicado, né? O veterinário ir até o ambiente, porque aí você vai conseguir entender toda a situação, o ecossistema daquele animal. Porque é diferente de um cachorro e um gato. É mais fácil você conseguir passar para o veterinário que o animal tá X, de X situação. Agora, por exemplo, um pássaro, uma cobra, sei lá que tipo de animal. Eu fico imaginando assim, ah, tá, minha Aham. cobra tá de X forma. Aí o veterinário fica imaginando, tá. Então, eu acho que o interessante é o veterinário ir no ambiente, é a minha opinião, assim. Eu não Sim, tenho, mas se eu fosse ter, eu pensaria dessa forma. isso não, isso é extremamente pertinente, tanto que o número de consultas domiciliares, ela muitas vezes é maior do que o atendimento no consultório, né, ou abordagem hospitalar do paciente. Se não for algo que requer aí um atendimento de urgência ou emergência, o indicado é fazer o atendimento domiciliar, porque você vê onde o animal vive, o que pode melhorar, e cada detalhe faz toda a diferença, né, desde o piso que ele está ali disponível para poder estar deslocando, pode, dependendo do jeito ou do material, pode causar lesões, né? Aí você falou das cobras, né? Os répteis, eles não produzem calor igual, né, outros seres, então precisa de ter a ambientação correta para que ele consiga estar tendo sua atividade, seu metabolismo tudo certo, né? Lâmpadas de aquecimento, principalmente nas regiões mais frias, né? Iluminação adequada, porque a luz exerce também um papel fundamental para o animal ter ali apetite, né? Ter orientação também do fotoperíodo do Uhum. dia, né? Da hora que tá luz e a hora que tá escuro. Isso é importante para a gente e para os animais também. E dependendo da espécie, mais ainda. Então é importante ter clareza sobre a biologia de cada animal que a pessoa deseja ter como animal de estimação. Porque o cachorro e o gato, a gente já vem há anos sabendo como que é, né? A ração, passear, vacina. Então, já para os pets silvestres e exóticos aí, a gente já tem uma outra abordagem, né? Nem todo bicho vai comer ração ou só ração, né? Muitos animais a ração é um complemento e não é a alimentação única a ser oferecida, né? Muitos animais também a gente não tem vacina. Então a prevenção se dá de outras formas, né? Acompanhando certinho a biologia do animal para saber o que ele precisa para poder ter, né, todas suas necessidades atendidas e não adoecer fácil. Aqui a gente já teve um episódio com a Márcia e ela é especialista só em coelhos. Ah, que legal. E coelhos, ele é um animal até que comum, que muita gente tem. Só que corre-se um risco muito grande. O que que acontece, né? Você falando aí, as pessoas muitas vezes elas têm os animais sem ao menos conhecer, igual animal de raça, tipo um cachorro de raça. Antes de qualquer forma, a pessoa ela tem que entender um pouco sobre aquele animal, porque os animais de raça, em sua grande maioria, eles são geneticamente modificados. Então, eles vêm com algumas doenças e alguns problemas. E o coelho, ele se reproduz igual, né? E outra coisa que ela contou aqui que eu fiquei muito surpresa é que, por exemplo, tem gente que acha que o coelho só come cenoura. E isso é um mito, porque o coelho nem come. O coelho ele come feno, né? Isso. E aí, e os dentinhos dele nunca para de crescer. Então a pessoa tem que estar de contato com o veterinário para poder estar sempre fazendo a serração desse dente. Então, assim, as pessoas elas não têm noção. Pega um passarinho aí que vende aqui eles chamam de agropecuária e tal, Aham. né? Um pet shop, enfim.
E aí a pessoa vai lá, compra um passarinho, coloca dentro de uma gaiola minúscula, e Isso, aí tudo vem o errado. friozão, eu já vi isso acontecer, né? A gente sabe de caso, que o passarinho simplesmente não amanheceu, né? Porque já amanheceu duro. Porque frio, aqui tem épocas que você não faz ideia do frio extremo que acontece aqui. Olha, Então, assim, a gente vê que as pessoas ainda, elas estão muito alheia, principalmente ao cuidado com esses tipos de animais, porque eles são novos na introdução, né, que nem você mesmo pontuou, e até mesmo assim as pessoas, elas parece que ainda não se importam tanto ainda, sabe? Quando você se fala de animais, né, tipo, ah, eu amo animais, você vê que o amor, às vezes, ele só para no cão e no gato. O passarinho que tá preso ali há milhares de anos, cortando a asinha dele, cortando o bico e fazendo outras coisas aí que a gente sabe que as pessoas fazem, quase. tá tudo ok, entendeu? Então, assim, é uma cultura ainda muito recente que tem muita coisa ainda para desenvolver. E por isso que é importante ter alguém como você com tanta propriedade falando, que eu fico até encantada aqui. Eu fico assim, "Tá, isso, fala, fala. Uma hora vai ser pouco, porque se fosse por mim, a gente ficava aqui o dia Pelo inteiro. menos duas, né? Quais espécies são legalmente permitidas como pets no Brasil e quais são proibidas? Fala algumas aí, eu sei que você não vai conseguir falar todas, né? Vai Porque. só aumentando a quantidade e também tem uma questão de legislação ambiental estadual, né? Hoje os estados têm autonomia para definir algumas coisas, inclusive as espécies que vão poder ser reproduzidas para esse fim de abastecer o mercado pet, né? Então a gente tem alguns estados aí na frente, no sentido assim de número de espécies que podem ser comercializadas legalmente. Paraná é um deles. Então aqui a gente tem hoje vários criatórios vendendo, principalmente répteis que até alguns anos atrás a gente não via disponível, né? Antigamente podia importar, hoje a gente já não pode mais. A gente tem que comprar só o que tem disponível no Brasil. Então hoje já é um cenário que eu não imaginava que em talvez tão pouco tempo, talvez filhos ou netos viriam, né? Mas a gente já está vivenciando uma situação diferenciada no Brasil. Então a gente tem aí até iguana, que ficou um tempo sumida do mercado legal, né? Então a gente consegue comprar aí a iguana, jiboia, várias jiboias, né? Tem as jiboias de vários, com vários padrões, né? De várias regiões do Brasil, jiboia arco-íris. Então aí a gente tem alguns exóticos também, né? Piton, que algum tempo atrás você só via piton ilegal, hoje já tem bastante legalizado. Pogona, que é um lagartinho, sim, na minha opinião. Pogona? Pogona é maravilhoso, um Nunca bicho ouvi falar. sensacional. Tem foto dele, é esse aí, ó. É o que Ah, passou ali que tá. depois me mostra de novo, porque bem na Aham. hora que passou rápido, porque nós estamos vendo É agora os muito macacos. legal. Tem aves também, tem bastante espécies de aves, papagaio verdadeiro, papagaio do mangue, a arara vermelha, as duas espécies, né? Arara canindé, que é aquela amarela com azul, é, cacatuas. Então hoje a gente tem uma disponibilidade grande de animais para poder abastecer o mercado de maneira legal. E alguns a gente precisa até entrar na fila, porque né, a quantidade de nascimentos ainda não acompanha o tanto que as pessoas estão procurando esses bichos para poder atender essa demanda, né? E os que são ilegais, assim, que não dá de jeito nenhum no Brasil. Olha, aqui não tem de jeito nenhum. Algumas serpentes a gente não vai encontrar ainda bem legalizado, assim como algumas aves também. Deixa eu tentar lembrar alguma que Tá, é enquanto você muito. tá lembrando, enquanto você tá puxando aí na sua memória, vamos falar de outra coisa aqui também, que é sobre essa questão de ainda existir muita gente fazendo tráfico de animais. Você acha, assim, pela sua experiência, que se dá muito a questão da legislação, ou do preço, ou é dos dois? O que que você acha que acontece? Porque, pelo que você está me relatando, existem uma gama bem grande de animais regularizados. E por que isso ainda acontece com muita frequência? Olha, é impressionante, é uma boa pergunta isso, porque mesmo que eu vejo pessoas que têm condição de poder adquirir um animal legal e acaba preferindo um do mercado paralelo por questão assim até do valor. Eu vejo esse questionamento muito presente ainda, sabe? Ah, eu posso pagar R$ 300 no papagaio, aí por que eu vou pagar 7.000? Tem 6.000 ou um pouco menos, mas alguns É porque animais a ainda diferença é bem gritante de valores, é então. gritante. Para ter vamos dizer assim, disponibilizar um animal desse para venda, existe um custo, né? As taxas de imposto, então o pessoal muitas vezes não entende isso, né? E aí acaba correndo para adquirir numa feira ou algo assim no mercado paralelo, que a gente ainda tem bastante, ainda tem a dificuldade da fiscalização de estar conseguindo abordar o tanto de animal silvestre que ainda tem
ilegal, né? Que é um dos maiores mercados de tráfico do mundo, né? Fica aí próximo aí do tráfico de drogas e das armas. Então ainda o Brasil, então, tem essa biodiversidade maravilhosa, nossa, né? E muita gente não entende mesmo que certos animais não vão poder ser criados para esse fim, né? De abastecer o mercado de maneira legal. Porque a gente acaba tendo a questão da biologia do animal e de como ele consegue ser um bom pet. Então tem espécies que não vão se adaptar, né? Não vão conseguir, a gente não vai conseguir reproduzir primeiro, fazer uma reprodução, né, no criadouro e depois também para poder se adaptar ao ambiente não vai dar certo. Então essas espécies são selecionadas dessa maneira, com mais adaptação para essa questão de ser animal de estimação, né? Tem bicho que fica muito dócil, enquanto alguns já nem tanto, né? Por exemplo, você pega um teiu, um lagarto, que quando você vê ele em vida livre, assim, geralmente ele vai correr de você e tende até a ter um comportamento, às vezes, agressivo. Agora, de estimação, não, ele fica extremamente dócil, se adapta bem, come bastante, né? Que é uma coisa assim que a gente também costuma avaliar bem se o animal está comendo e está ativo, ele está bem adaptado àquele ambiente, né? Então, tem essa questão também das espécies que, se a gente não vê vendendo legalizada, é porque ela não é uma boa espécie que serviria como pet, né? E outra coisa que eu acho que acontece, assim, é a minha opinião, a pessoa que compra um animal ali barato, porque acontece também com cachorro, gato menos porque aqui no Brasil o povo gosta bastante de gato vira-lata, né? É, Mas mais cachorros, assim. Você vê que a pessoa, se ela já compra o animal barato, ela não tem condições de manter esse animal a longo prazo, entendeu? Então, para mim não faz sentido nenhum a pessoa ter esse tipo de atitude. Mas eu acho que com você falando, me despertou aqui que talvez a pessoa, até que nem você falou, tem gente que tem condição e mesmo assim compra um animal barato. Eu acho que a pessoa ela já tem esse estigma, tipo assim, é um animal silvestre, exótico. Já vem meio que esse negócio assim, eu vou fazer proibido, sabe? Assim, acho que tem um pouco disso também. Mas falando assim, dos casos que você atende, né? Ou que você já atendeu, enfim, ao longo da sua vida nessa área, as pessoas, elas estão entendendo que para ter esse tipo de animal precisa sim de um ambiente adequado, ou você ainda pega muita gente ainda, tipo, com o passarinho lá na gaiola minúsculo? e infelizmente ainda acontece muito. E o que faz mudar realmente esse panorama é uma consulta, uma visita. Geralmente as pessoas acabam se surpreendendo com a quantidade de informações que é passado numa consulta, que é além de avaliar o animal. Geralmente a pessoa está pensando assim, vou pagar a consulta, mas ele está bem, só que geralmente o animal não está bem. Porque essas espécies elas acabam escondendo muitos sintomas ainda. O animal pode estar com um quadro avançado já de alguma doença e ainda assim parecer que está bem. Então, a gente ainda vê muito maus tratos relacionados com essas questões, porque as pessoas pensam que os maus tratos é só algo assim mais gritante aos olhos, né? Por exemplo, uma agressão física ou um animal que está preso num ambiente, numa corrente, alguma coisa assim, né? Bem drástica. Mas não, existe também os maus tratos invisíveis, né? Que é a questão da negligência, né? Esse animal está num espaço adequado? Muitas vezes não. Ou se está num espaço físico amplo, mas esse chão é adequado para ele? Será que não está machucando a patinha ou está favorecendo alguma lesão? Né? A quantidade de alimento para o número de animais que você tem está adequada? De repente a pessoa tem 4, 5 aves e tem um potinho de água pequeno assim que ainda fica a maior parte do tempo sujo. Então a gente ainda vê muita coisa assim. E na consulta, na visita, a pessoa se surpreende porque ela, nossa, achei que ia só avaliar o bicho, pegar a amostra para fazer exame, mas não passou um monte de informação que agora sim a gente vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, além de viver muito tempo, vai viver melhor, né, com um espaço adequado, com o ambiente certo. Tem muitas situações assim que o bicho está no lugar que está entrando uma ventania, a pessoa nem está percebendo, né? Eu falo, olha, Putz. aqui causa uma pneumonia ou um mal-estar, porque o vento é gelado. Muitas Ele vezes tem para a gente ouvido, não né? é. A pessoa fala pra ele, ele tem ouvido, A sabia? pessoa quer medir as coisas pelo que ela está sentindo, né? Não, esse lugar aqui tá quente, ele não pode ficar aqui, né? E você vê que, assim, depois que você passa essas informações, há uma melhoria? Sim, existe uma melhoria, principalmente quando o animal recupera de alguma doença, né? Ela percebe que, mesmo que ele não estava manifestando sinais evidentes, existe uma melhora. Ele passa a cantar mais, né? Dependendo do animal, ou se movimentar mais, fica mais ativo, fica mais esperto, responde mais aos estímulos, né? Dá para perceber que ele está mais orientado, virando a cabeça, percebendo melhor o ambiente. Então, aí a pessoa fala, nossa, que legal. E aí passa a solicitar uma consulta com mais frequência para saber se o que ela fez teve o resultado devido. Ou então
fazer exames com mais regularidade, porque esperar também o animal adoecer é um grande erro. Acaba sendo uma negligência, né? Quando adoece, muitas vezes já está bem avançado, e aí pode não ter muito resultado no tratamento. E falando de legalização, de documentação, como é que funciona hoje no Brasil para esses tipos de animais, tanto exótico quanto silvestre? É a mesma documentação? São diferentes? Como é que funciona? Olha, existe a documentação correta, né? Antigamente acreditava-se que a nota fiscal era suficiente para poder Sério? para poder estar você mostrar que é Que é dono? que Tipo, é eu dono, comprei. mas é um, né, um documento muito fácil de poder estar burlando, de estar inventando, né? Aí hoje o animal já tem que vir com a documentação mais completa, uma documentação mostrando que aquele lugar que está vendendo, aquele estabelecimento está regularizado. Então existe a ficha desse lugar com todo, né, todos os dados cadastrais. Existe também um certificado que é emitido de regularidade desse lugar e do animal. Então lá vem hoje o QR Code, né, que você pode constar tudo certinho. Além de que existe também o documento de identificação em cada espécie, né? As aves, elas têm uma anilha que vem com o número certinho, que esse número vai ser consultado e vai trazer se esse estabelecimento tem condição mesmo de estar vendendo, né? E a anilha por si só é muito fácil também de ser falsificada. Então, só a anilha na patinha da ave não quer dizer que ela é legalizada. Precisa de ter toda essa outra documentação. E répteis e mamíferos vêm com um microchip, que aí você precisa de um leitor específico para poder estar identificando ele, mas geralmente vem o número dele também nessa documentação. E Então, o órgão que regulariza, qual que é? São vários? É um só? geralmente, como eu disse, existe uma competência hoje dada aos estados para poder estar regulamentando algumas coisas, mas não impede o órgão máximo federal, que é o IBAMA, de também ter as suas ações de fiscalização. Mas hoje os estados têm autonomia para poder estar regulamentando algumas coisas. E aí cada estado tem um nome, né, o órgão ambiental. E quais sinais indicam que o animal, tanto silvestre quanto exótico, está estressado, sofrendo ou está adoecido, assim? Você já falou algumas coisas, né? Mas fala, Para tipo, completar, né? de outros animais que você ainda não falou. Tipo, de uma cobra, vamos dizer. Ou de uma tartaruga, que são... Eu acredito que são bichos mais apáticos, assim. Isso, os répteis no geral são animais assim misteriosos e geram um fascínio nas pessoas por causa disso, né? Tem os dois lados, tem gente que morre de medo, mas ao mesmo tempo tem uma curiosidade. Então acaba sendo um pouco mais difícil, né? Por isso que existe a especialidade e também nosso tempo de trabalho ao longo dos anos que favorece a gente a entender melhor algumas coisas. E realmente é difícil de identificar se o animal está estressado ou está doente. Muitas vezes, quando tem algum sinal, já está avançado. Mas dá para perceber sinais sutis, assim, nos jabutis e nas tartarugas. Você pode perceber o nariz escorrendo mais que o normal. Escorre, tipo, igual, pode acontecer em doença. igual a gente, né? Gato, cachorro também Isso. escorre. Sinais sutis podem acontecer. Muitas vezes a pessoa pensa, é porque tá frio, mas assim, se tá frio, será que ele tá tendo o aquecimento que ele precisa, certo? Então, muitas vezes não tá. A pessoa pensa que naturalmente vai conseguir. Pode ser que sim, se for um lugar que bate sol bacana, tem uma boa iluminação, mas se uma região que já faz frio boa parte do ano, ela vai precisar de um acessório para transmitir esse calor para ele. Então ele vai adoecer mais fácil. E as cobras também costumam ter bastante doença respiratória. Mas o animal muitas vezes não vai ficar apático, sabe? Principalmente se tiver com alguns quesitos atendidos, né? Calor, aquecimento certinho. Mas pode também notar o nariz correndo, né? O estresse é aquilo que você já falou, né? Tipo, às vezes ele sai daquele comportamento normal dele. Ou fica muito parado, né? Também, que não é normal. O animal precisa de ter, assim, sua locomoção, né? Precisa de estar ativo. Então, há uma redução no apetite. De repente, o animal demora mais para comer ou não tem tanto interesse no alimento, assim, né? Fica mais apático. Tem algumas lesões, por exemplo, tartaruga e jabuti acaba lesionando muito o olho. Aqui, assim, a gente tem um crescimento em algumas doenças, né? Que cresce, então a pálpebra fica estufada, aí a pessoa percebe. Né? Lesões também nos membros é muito comum, porque de repente ele está num chão mais áspero do que deveria, não tem uma área de descanso, então ele fica andando só em lugar que machuca. Aí pode acontecer de lesionar as patinhas, né? E pássaro, por exemplo, eu sei que eles perdem as peninhas, mas existem, tipo, igual cachorro, que vai trocando, assim, uma época do ano, ou quando acontece isso é porque já tá com alguma doença mesmo? Olha, pode ser as duas coisas. Existe a troca, que ela é feita
Aí vai de cada indivíduo. Tem indivíduo que consegue trocar de uma vez só, principalmente se tiver tudo certinho, alimentação, né? Se teve alguma doença, tratou e curou. Mas pode acontecer de ser né, algo patológico. Então é bom investigar. Porque se o animal não tiver com as suas necessidades sendo atendido da maneira adequada, essa troca de penas, né, vai ser mais dificultosa. De repente não vai crescer de novo do jeito que deveria. O animal já fica ali com né, alguma parte com a pena feia. E até ele mesmo pode querer passar, arrancar e se mutilar, porque a pena pode crescer meio encravada, assim, como se fosse Machucando machucando. Isso é caso clínico muito comum também, sabe? A pena não consegue crescer direito, e aí vai infeccionando, vira uma bola de pus, que nas aves o pus é diferente, ele é mais firme do que, né, nos mamíferos. Nos répteis também é assim. E aí forma como se fosse um queijo, sabe? Que a gente precisa de quebrar e tirar. Então o animal já precisa ser anestesiado, né? Aí tem que fazer um procedimento mais Um invasivo. procedimento mais invasivo, por causa de uma pena que não conseguiu cumprir o seu ciclo de crescimento natural. E para isso é a alimentação adequada, né? Alimentação e ambientação, porque a luz também influencia muito nas aves. Talvez é o grupo aí que possa influenciar de uma maneira mais fácil de observar. Tá? Então, assim, uma ave que vive num ambiente onde ela tem luz no horário que não deveria, isso vai influenciar negativamente. Né? Deu certa hora ali, acompanhando principalmente a luminosidade do dia, escureceu, essa ave precisa estar no escuro. Né? Agora, no horário claro de dia, ela precisa de ter essa percepção: opa, amanheceu, hora de comer, hora de ter uma atividade diária, né? E na hora de dormir, ela precisa de descansar. Sabe o que eu já vi as pessoas fazendo? Tipo, tem a gaiola e coloca um pano em cima, assim. Eu fico pensando, será que isso é adequado? Será que o bicho consegue respirar lá dentro? Cadê a circulação do ar? Tem essa questão da circulação do ar, tem a questão de que, dependendo da temperatura, esse pano não é suficiente para cobrir do frio. E se esse pano é muito fino e a luminosidade do ambiente mesmo, né, pode estar atravessando, ela não vai ter, né, o descanso que deveria. Luz de televisão, luz de aparelhos, então isso é importante, sim. Quais doenças podem ser transmitidas entre humanos e animais silvestres? Tipo zoonoses mesmo, sabe? Sim, isso é importante, porque a gente tem uma questão de que a maioria das zoonoses, eles trazem cerca de mais de 70%, tem origem animal silvestre. Então, é importante também quem deseja criar essas espécies ter a noção de que quanto melhor você cuidar, mais difícil vai ser essa transmissão. Né? E a culpa não é dos animais, porque muita gente fala, ficou doente, então aí agora não quero mais, né? E aí, assim, não é bem por aí. Você pode criar, pode até passar por uma fase de transmissão, dependendo do que o animal tiver, porque a gente tem várias zoonoses bacterianas, né, parasitárias e até virais. Então, o cuidado tem que ser redobrado, tá? Porque realmente pode ter uma transmissão. Então, cuidado com higiene é importante. Quando vou manejar os animais, lavar a mão antes e lavar depois, né? Então a gente fica com medo de criança. Eu já vi muito caso assim, eu quero doar, porque agora eu vou ter filho e aí não quero que transmita doença. Mas aí então você precisa de redobrar o cuidado com esse animal, fazer um check-up regular, porque os exames mostram, né? Os exames nosso clínico e também exames complementares. Mostra se o animal está com algum problema e precisa passar por um tratamento, ou então se o tratamento que foi feito foi eficaz, e aí deixa assim, a gente mais tranquilo, né? E alguns você falou que tem vacina, né? Então a vacinação também ajuda, né? Muitas espécies, na verdade, a gente não tem vacinação. É a minoria. É a minoria, por exemplo, não tem vacina para aves de companhia, para muitas doenças não tem. A gente tem algumas vacinas para aves de produção, né? E aí pode ser necessária a vacinação delas quando traz para um ambiente de criação pet, né? Hoje em dia a gente tem um aumento de galinhas, gansos, né, patos como um animal de estimação. Coisa que até um tempo atrás era mais animal assim, de fazenda, né? Criado mais distante da família, né? Agora hoje não, tem um apartamento com alguns animais assim que a gente pensa, nossa, é curioso, né? Muita gente Tipo também acha porco, né? Tem gente curioso. que tem porquinho, né? É, Tem uma menina que ela tem o porco aqui nos eventos, lembra? Tipo, é só o porquinho e os cachorros. olha só, é importante saber bem sobre isso mesmo, Macaco a porque gente já viu, né, Darva? A gente viu tipo um bar desses de container, sabe? olha que bacana. Não vem só aumentando. O pato? Pois é, então, muitos bichos que a gente não imagina, eles têm uma facilidade em estar adaptando como animal de estimação. E conforme as pessoas vão percebendo isso, aí elas vão se encantando mais e procurando ter cada vez mais espécies, né?
dia desses eu vi no Instagram uma menina com morcego, cara. Ah, Morcego pet. Morcego pet. Aí, já tá aí o pensou? exemplo de uma espécie que a gente não tem ainda vendendo legalizado. Então, provavelmente esse animal apareceu na casa dela, ou ela se deparou com ele em algum lugar, e assim, a gente precisa de ter o dobro de cuidado, porque não é comum um morcego que apareceu-se no chão, apareceu sem estar com o comportamento normal dele, né? Isso chama atenção para as zoonoses. Então, assim, algumas coisas as pessoas até passam do ponto assim do bom senso, né? As aranhas são legalizadas? Olha, hoje até tem algumas abastecendo o mercado aí, mas eu acho que a maioria ainda é ilegal. O pessoal que vai começar a vender legalizado está preparando, já estão com as licenças, mas ainda vai sair alguma coisa aí. Aranha, barata de Madagascar, tem alguns animais assim que Ainda estão sendo ainda introduzidos, né? são sendo introduzidos e até medicinalmente a gente ainda está pelejando para ter os avanços para cuidar cada vez melhor, né? Então a gente ainda tem limitação para certos bichos de exame complementar, procedimento cirúrgico, internação, né? Porque É porque tanto o veterinário quanto o hospital ou a clínica, enfim, tem que estar preparada para esse tipo de animal, que é uma outra situação, atípica, né? Então tem que ter uma preparação grande. E de doenças assim, de zoonoses, assim, cita algumas aí que você sabe que é mais comuns, assim, que os animais transmitem para os humanos. olha, a salmonela é uma que né, tem que ter sua devida importância assim para a gente citar, porque muitas vezes a pessoa pode não adoecer de fato daquela forma assim, mais gritante, né, mais massiva, mas o micro-organismo fica ali multiplicando e causa diarreia, né, mais frequente, a pessoa acha que é o que ela comeu, ou então a água, né, mas não é, o contato com o animal que está eliminando aquele agente ali, e a gente muitas vezes vê a falha no cuidado, assim, com lavar bem a mão, ou lavar bem o ambiente que esse animal tá. Às vezes fica debaixo da unha, né? Fica Tipo, debaixo da quem tem unha. unha comprida, né? Às vezes Pois é é. interessante até usar uma luva, né? Pra Sim, poder manejar para ele poder ali. fazer a Porque higienização imagina se ele tá, correta. se ele tá com um pássaro, já pensou no pássaro, o pássaro tá com diarreia. Aí você vai limpar ali o ambiente dele, você tem que estar com uma luva, né? Isso, a pandemia trouxe isso pra gente de ganho, assim, né? O cuidado com higiene básica para coisas que a pessoa acha que não precisa. E para ter um animal aí legalizado, por onde começar, assim? Você já disse pra gente que tem o IBAMA, que é o órgão que é nacional, mas cada estado ali tem o seu órgão, então seria por esse órgão do seu estado primeiro ou vai no IBAMA? Olha, primeiro, hoje a gente tem assim a questão da internet que pra- parece traz para a gente o que a gente procura muito, né? Então aparece bastante anúncio de lugares que realmente estão legalizados vendendo. Então é importante ver se esse estabelecimento tem aí um registro no órgão ambiental, se o registro está válido, porque de tempos em tempos eles precisam de estar renovando, né? Então, consultar esse estabelecimento, ver se ele está ligado ao órgão ambiental estadual ou então ao federal, que é o IBAMA, né? E se ele tem essa licença atualizada. E a partir do momento que você adquirir, ver se eles vão te disponibilizar toda a documentação correta. Então, isso aí a gente até consegue também orientar, se precisar procurar um profissional que orienta bem aonde adquirir. Geralmente o Isso. pessoal procura muito achando que eu vendo, né? Porque vê lá a divulgação e tal, eu queria comprar, eu falo, ó, eu tenho para te indicar os lugares adequados. Aham. Então tá aqui uma lista. Então, galera, ó, se você quer comprar algum animal, que entre em contato com o Dr. Pablo. Eu vou deixar aqui no final todas as informações para você falar com ele, porque ele vai te ajudar em relação a essa documentação. Tá, galera? Vamos lá pro mitos e verdades. Eu vou Ok. falar e daí você fala que sim ou que não e uma explicação assim de 2 segundos a respeito, porque senão a gente não consegue falar todos, Certo. tá? Se o animal é legalizado, ele não sofre vivendo em cativeiro? Olha, parte verdade, parte mentira. Ele precisa de ter todas as suas necessidades atendidas. E aí sim ele vai poder viver bem, mesmo sendo legalizado e legal. Tá. Animais silvestres não criam vínculos com os humanos? A falso cria sim, e cada vez mais espécies que a gente não imaginava criando vínculo, né? Mesmo os répteis que as pessoas pensam que não criam, né? A gente vê algumas situações assim bem, bem próximas da pessoa, bem interessante. Répteis e anfíbios não sentem dor ou estresse como mamíferos? Ah, falso, pois eles sim sentem dor, principalmente assim, até aquelas espécies que pensam, o casco é duro, então não vai sentir dor. Sente dor. A percepção de dor deles é diferente em relação a receptores, a fisiologia e até a forma como a gente avalia. Mas eles também sentem dor.
eu já vi vários vídeos no TikTok. As tartarugas, aquelas marinhas, elas são grudadas com. Eu não sei o que tipo de bicho é aquele, mas grudam neles, assim. E aí, tipo, eu já vi gente pegando e tirando aquelas crostas de cima deles, assim. Você vê que o casco tá todo machucado. Porque eu esqueci o nome que se dá, né? Mas é aquele tipo de animal que ele suga o outro animal, né? Ah, sim. Então machuca inteirinho. Ele Isso, um suga, né? parasita, exatamente, ó. Então eu já vi esse tipo de coisa e as pessoas acham, que nem você falou, por ter um casco mais grossinho, mas existem animais que se alimentam daquilo, né? Sim. Um viveiro ou um terrário bem montado substitui a natureza? Olha, não substitui, mas é por isso que a gente precisa de adquirir animais que vão já vir de um criadouro, nunca pegar da natureza, porque a adaptação desse animal realmente não vai ser adequada. Agora, um animal que já nasceu num ambiente, ele já teve uma parte da vida ali do aprendizado que não foi caçar, sobreviver na natureza, ele sim tem chance de se adaptar bem. Legal. Alimentar com frutas, ração comum ou resto de comidas é suficiente? Você já falou um pouco sobre isso, Sim. mas Então, o importante é conhecer a biologia da espécie para saber se a ração vai suprir todas as necessidades. Hoje a gente tem no Brasil cada vez mais rações especializadas, né, para cada espécie, mas para muitas espécies só a ração não resolve, precisa de ter o complemento. e vitaminas também, tipo, igual a gente toma, eles também tomam? Dependendo do caso, vai ser indicado ter uma suplementação sim, mas precisa saber certinho se é indicação. É, porque às vezes aquele animal específico precisa, né? O ideal é ter tudo suprido na dieta. Agora, se ficou doente, existe uma necessidade específica, aí tem que ser avaliado. Aves que arrancam penas ou primatas agressivos estão apenas mal acostumados? Não, pode ter certeza que existe aí algum problema psicológico de uma má adaptação àquele ambiente, ou até alguma doença física mesmo que precisa de ser diagnosticada, que está gerando dor ou desconforto, e por isso o animal está se manifestando, se comportando dessa forma, né? Animais silvestres são mais resistentes e quase não adoecem? Então, isso é uma coisa que as pessoas sempre pensam, né? Mas é um mito, né? Porque assim, eles têm uma questão de manifestar de forma sutil os sintomas, mas não quer dizer que não estão sofrendo, né? Não estão adoecidos. Manifestam de uma maneira que quem vai conseguir perceber é quem já tem uma vivência. Animais de hábitos noturnos se adaptam facilmente à rotina diurna da casa? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas no Isso. quesito de tá de dia, de noite, tá de dia, de noite. E nesse caso, que o animal realmente é daquela, ou só de dia ou só de noite, né? Ele precisa de ter essa questão bem oferecida para ele. Se ele é noturno, a gente não pode estar obrigando ele a ter a rotina diurna com a gente, né? Então ele vai precisar durante o dia estar descansando. E à noite é que ele vai ter o seu pico de atividade, né? Isso dá bastante conflito porque muita gente chega em casa do trabalho e quer conviver com o animal no horário que ele já devia estar dormindo. E ele acaba adoecendo. E você vê muito isso em alguns pássaros, tipo o papagaio, né? Você vê que dá tipo umas 5 horas da tarde, assim, os bichinhos já estão assim, ó. Isso, é. Porque eles dormem mais cedo. E aí você vê, tipo, os bichinhos lá assim, ó. Fala, morro É, de dó, é gente. verdade. Essa hora ele já devia estar no lugar de descanso dele. A água da torneira é sempre adequada para animais exóticos? De maneira alguma. Ela precisa ser uma água filtrada, porque existem algumas doenças que podem ser veiculadas através da água não filtrada, né? Verminoses e bactérias também. Um grau de intoxicação eu já vi acontecer por água que é oferecida de qualquer lugar, né? Então, é uma questão importante, assim, que muitas vezes a pessoa não identifica. Esse aqui eu não vou nem perguntar porque a gente já falou a respeito. Animais sociais, como, eu não sei falar, Psitacídeos. como que fala? Psitacídeos. Psitacídeos. É tipo um pássaro que gosta de comer semente? Ou não? Não tem nada a Então, ver? Psittaciformes, né, a ordem. Ah, Ali você tem as araras, as cacatus, periquito, mas né? ele chama pistacídeos por comer sementes ou não tem nada a ver? É só Não, coisa. alguns comem, Tipo outros igual não, mas pistache, porque já me remete a pistache. Entendi, é porque é o nome da classificação taxonômica, né? Então, são as aves do bico curvo. Tipo igual aí, né? Araras, Arara, né? O papagaio. papagaio, eles são os psitacídeos, são as, assim, Esse comumente, amarelinho é qual? ringneck. É Não. indiano, é exótico, mas tem cada vez mais gente gostando, porque ele tem várias cores, né? Tem amarelo, tem verde, tem azul, tem cinza. Que Então chama bastante gracinha. atenção. Animais sociais, como psitacídeos e primatas, conseguem viver bem sozinhos?
Olha, isso é importante, né? Por isso que é bom a gente ver a biologia da espécie. Tem animais que, se tiver numa companhia, lógico que a pessoa precisa ver se ela tem condição de cuidar de mais de um, né? Mas se ele tiver a companhia da mesma espécie, é legal. E para alguns é considerado até uma espécie de maus tratos ele viver sozinho. E tem alguns que não vivem com outros, né? Isso, Tipo, enquanto tem alguns que vivem tem que mais viver sozinho, isolados, senão né? dá muita disputa, muita briga, né? E acaba até sendo fatal. E macho e fêmea, assim, ou duas fêmeas e dois machos, tem muito essa briga também, ou não acontece? Pode acontecer também, dependendo da espécie, é mais acentuado ainda. Então é Hum. importante entender bem a Que é o biologia. território, né? Isso, tem animal que é mais territorialista que os outros, né? E acaba dando briga. Na hora de introduzir um novo, aí precisa ver se vai ser compatível. Ou É então fazer a complexo. ambientação certa também, não é só pegar, colocar lá e. Ai, quero ter. E vai jogando junto. Ah, ele precisa de uma companhia, e joga lá. Não, mas esse animal precisa mesmo de uma companhia, então é Ou importante você ter quer, né? orientação. É, você que quer ter mais de um. Com carinho e paciência, qualquer comportamento agressivo pode ser eliminado? Olha, não necessariamente, né? Muitas vezes precisa de orientação profissional e até exames, né? Cada indivíduo, existe ainda particularidades relacionadas àquele indivíduo. Então, entra aí a questão, dependendo da espécie, da castração, que é importante para poder deixar um indivíduo mais harmonioso, tanto com outras espécies, com outros indivíduos, né, da mesma espécie, ou até outras espécies também. Tem gente que cria, por exemplo, coelho junto com cachorro, gato, e aí o coelho é um bom exemplo disso, né? Dependendo do indivíduo, ele não castrado pode ser agressivo. E aí, se você castra, ele fica mais tranquilo, por mais que leve ali um tempo, né? Não é só castrar e no outro dia já é outro bicho, não. Vai um período ali para ele ficar mais calmo, mas para alguns indivíduos, principalmente, é muito importante a questão da castração e de algumas outras orientações, né? Se o animal tem espaço para ele estar correndo, tá desenvolvendo seu comportamento natural, isso ajuda a eliminar a possibilidade dele ser mais agressivo. Então, E remédio? Dá pra, esses animais mais agressivos, eles tomam um remedinho pra dar uma acalmada ou não? olha, dependendo do caso, pode ajudar. Mas, por exemplo, um indivíduo que precisa de ser castrado e não foi, só a medicação não vai resolver. Ou se ele tem algum desconforto, né, alguma lesão que precisa de cura e aquilo lhe dói, isso favorece um comportamento mais agressivo, precisa de, né, identificar certinho o que está acontecendo antes de usar essa medicação. Só ela não vai resolver. E todos os animais podem ser castrados ou não? Não, depende da espécie e da indicação de cada um, né? Tem Uhum. bichinho que precisa de ver como que ele tá de saúde para ver se tem condição de passar pela cirurgia. Consultas veterinárias frequentes sempre aumentam o estresse do animal? Não, é importante que tenha a consulta frequente e que seja feito por alguém que tem Conhecimento, né? conhecimento, habilidade, experiência para lidar, porque certos animais, sim, realmente a consulta passa a ser um momento de estresse e de pânico, né? Tanto que tem tutores que me procuram e falam, você pode vir? Vamos marcar o dia que você pode vir até aqui então, porque eu já levei no consultório meu bicho e eu não quero mais passar por isso, porque ele voltou e demorou a comer, demorou a urinar, né, ficou assustado num canto. Então agora eu preciso que venha. Então isso diminui muito a chance dele ficar apavorado, né? Tá no ambiente dele. É igual gato, né? O gato, para você tirar ele e levar até um consultório, não é fácil. Imagina esses outros tipos de animais que eles são mais sensíveis ainda. Eu penso comigo que as pessoas que têm a ideia que esses animais eles são mais fortes é um equívoco, porque eu sinto que eles são até mais sensíveis ainda. Dependendo do estímulo, eles têm uma sensibilidade maior, assim, cheiro, barulho, né? Tem uma audição bem Aguçado. aguçada, porque pensa um animal desse em vida livre, né? Para poder ouvir bem o que está acontecendo, uma aproximação de perigo, né? Para ele poder fugir. Principalmente os animais são presas, né? Porque Então, a maioria, pensando por esse lado, a maioria dos animais que hoje a gente tem dentro de casa são presas. isso, É, bastante mesmo. Então, ó, eles têm já alguns comportamento sentidos, defensivo. e alguns sentidos mais aguçados, né? Isso. Todo acessório vendido em pet shop é seguro para animais exóticos? Nem todo. Então, mais uma vez, vale a orientação especializada, porque acontece muito acidente assim, né? De engolir bicho de pelúcia, bicho que é tido ali como enriquecimento ambiental, né? Que é importante o enriquecimento ambiental. Principalmente, né, dependendo da espécie, da fase da vida do bicho, ele precisa de mais, porque está mais curioso, está explorando, está aprendendo, precisa de ter essa interação. Mas tem que ter cuidado com que, né? Porque engole, ou então machuca perfurando.
Então, É um perigo, né? é Tipo, eu fico perigo. pensando, tipo, uma cobra, até mesmo uma tartaruguinha por debaixo dela, assim, é mais sensível a barriguinha dela, né? Até desenvolver bem e ficar firme vai um tempo. Nossa Senhora. Estamos quase finalizando. Olha que pena, chegando Deixa uma feio. mensagem final para os tutores, para os ouvintes, para quem já tem e para quem quer adquirir um animal exótico ou silvestre. Aquela mensagem Ah, boa. aquela boa, Pode olhar né? aqui para a câmera e falar com o pessoal. Olha, pessoal, é o seguinte, é importante buscar sempre a orientação adequada, né, para entender melhor a biologia da espécie que a gente deseja criar, né, buscar informações certas com os profissionais de confiança, buscar mesmo um médico veterinário que vai te orientar e que vai acompanhar esse animal, assim como a gente faz o acompanhamento de qualquer espécie que deseja criar, né, o cachorro, gato, desde filhote, leva para vacinar, tudo mais. Então, buscar a orientação para poder, né, que o bichinho possa viver com saúde e longevidade, porque se não tiver todos os requisitos atendidos, vai viver muito menos do que deveria. E hoje a gente tem espécies que vivem muitos anos, né? 30, 40, 50, 60 anos, né? Um jabuti, um papagaio. Eu já vi alguns animais assim bem longevos, mas que tinham assim suas necessidades atendidas, tudo certinho, né? A chance dele viver melhor e mais tempo é assim, é atendendo todas as necessidades. Então, não hesite, procure um profissional antes de adquirir e ao longo da vida desse animal, tá? E com conscientização, né, galera? Porque, por exemplo, um animal que vive 30, 40, 60 anos, será que você vai viver tudo isso de anos? Isso, é Então, importante. assim, pensar se de fato você tem condições de. Porque o que acontece? Às vezes é idoso, né? Idoso tem muito, assim, animais. E aí, se você vai acabar um dia partindo do seu animal, como que ele vai ficar? Você tem alguém que vai, de fato, cuidar dele de verdade? Ou essa pessoa vai. Porque eu já vi isso. É tipo um Comum. papagaio passando de gente pra gente, de gente pra gente. Já vi isso É uma acontecer. espécie que já tende a ter uma afinidade maior com uma pessoa só ao longo da vida inteira. E Tadinho. aí, conforme vai passando, né, a pessoa foi embora, quem ficou não tem conhecimento e nem habilidade para poder estar conseguindo ganhar esse animal, assim, aí ele acaba ficando numa situação complicada, acaba adoecendo, tudo mais. É difícil mesmo. Então tá ótimo. Antes da gente terminar, coloca aquele vídeo lá pra gente, fazendo um favor, que eu vou falar um pouquinho a respeito. Vamos lá. Esse é o Chico, é uma app Pet. Qual que é a ideia, né? Você que tem uma empresa ou que presta um serviço pro ramo pet e deseja inovar, cadastre. É um portal e também tem uma app, tá? E o que é legal do Chico é que ele engloba algumas coisas, mas tem a parte de adoção. Então você pode ser tanto a ONG que cadastra ou a pessoa que adota. Também você pode comprar produtos e serviços, né? E também você pode ajudar uma ONG. Então você pode ser padrinho de uma ONG. Então é bem bacana. E para isso, a gente deixou aqui durante a nossa gravação o vídeo passando. Quem quiser pode acessar ali o site. Também tem um app para baixar. É de uma pessoa muito querida que está fazendo um trabalho muito legal, principalmente aqui na causa animal. E tem as ONGs em diversos lugares, em diversos estados aí. E é isso. Quer comprar, quer vender, quer adotar? Entre em contato com o Chico. E antes de finalizar, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, Grato. por você ter vindo aqui hoje, né? Ele não é daqui de Curitiba, tá, galera? Ele veio de outra cidade, né? Qual que é o nome da sua cidade? Ribeirão Preto, São Ribeirão Paulo. Preto. E ele tá aqui fazendo o quê? Estudando, viu, galera? Ele passou o final de semana inteiro estudando. É uma pessoa, assim, que tem muito conhecimento. Vocês viram aqui. Espero que volte mais vezes, Ah, porque é pode um deixar. assunto que a gente tem muita coisa para conversar. E entre em contato com ele se vocês precisarem de alguma dica, de alguma informação, precisarem saber sobre as questões de documentação, de atendimento. Você faz online ou só presencial? Atendimento online, consultoria online para o Brasil inteiro. Aí, Dentro daquilo galera. que for possível, né, a gente atender. É, Sempre importante procurar um veterinário de confiança na sua cidade, né, o próximo, mas estamos aqui para orientar no que for possível à distância, sem problema. legal, bacana. Então é isso. Sigam nas redes sociais. Eu adoro o arroba dele. É Bicho Vivo Consultoria. Gente, não tem um arroba melhor que esse. Até mesmo é o nome da sua empresa, né? Então, assim, quer dizer que ele tem muito tempo esse arroba, tá, galera? E também sigam petcast.oficial, We Love Pets Oficial e, é claro, se inscreva no nosso canal, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente passa pro Dr. Pablo. Você também pode entrar em contato com ele, ele responde você.
E é isso, pessoal. Quero agradecer a mais uma vez vocês, a audiência de cada um aqui conosco. Gratidão, porque afinal esse podcast ele não é nosso, ele é de vocês.